1º de fevereiro de 2003. O céu lá no Texas estava com aquele azul perfeito, sabe? Mas na verdade ele estava prestes a virar o palco de um dos segredos mais terríveis da exploração espacial moderna. Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos abrir um dossiê investigativo sobre o Columbia STS-107. E olha, o que a gente vai ver aqui é de cair o queixo. O destino de 7 astronautas não foi selado na hora de voltar para a Terra, não. A verdadeira tragédia começou só 81 segundos depois do lançamento. Então, vamos mergulhar direto nisso. A NASA conseguiu manter tudo sob um silêncio institucional absoluto. Durante 16 longos dias no espaço, tudo, literalmente tudo, parecia seguir o roteiro perfeitamente. Mas o relógio do desastre já estava correndo. Sabe, com menos de 1 minuto e meio de viagem, enquanto aquela máquina imensa ainda lutava para vencer a gravidade, o destino da missão já estava traçado. Não tinha mais volta. Para entender o peso absurdo desse momento, a gente tem que voltar o relógio para o clima global de 16 de janeiro de 2003, no dia do lançamento. O mundo estava fervendo, né? Tensões pós-11 de setembro no ar, a guerra do Iraque batendo na porta. Então esse definitivamente não era um lançamento qualquer no Centro Espacial Kennedy. Tinha um otimismo, claro, mas cercado por um esquema de segurança simplesmente sem precedentes. Essa atmosfera de tensão transformou a missão inteira num alvo em potencial. E bem no meio dessa panela de pressão estava uma tripulação fantástica, liderada pelo super experiente comandante Rick Husband. Só que tinha um detalhe que elevava as apostas a um outro nível. A presença do coronel Ilan Ramon, o primeiríssimo astronauta de Israel. Trazer o Ramon para a missão não foi só um marco histórico. Isso acabou misturando a rotina da engenharia espacial com segredos de Estado super delicados. É muito louco ver como a política internacional e a tecnologia de ponta colidiram de frente aqui. E falando em colisão, a gente precisa ter a dimensão da força brutal de um lançamento. Imagina só, os motores principais gerando mais de 3 milhões de quilos de empuxo para rasgar a atmosfera, enquanto os computadores no solo monitoravam cada respiração da nave. Mas aí, antes mesmo de bater 1 minuto de voo, o Columbia deu de cara com uma cortante de vento violentíssima. Isso fez o oxigênio líquido chacoalhar loucamente dentro daquele tanque externo gigante, criando uma tensão invisível mais terrível, num suporte chamado bipé. E aí chegamos no ponto de virada absoluto, o segundo 81. A nave estava sob uma força aerodinâmica absurda, viajando em velocidades supersônicas e o limite físico simplesmente foi rompido. Esse foi o exato instante, o momento exato em que uma falha mecânica minúscula desencadeou um efeito dominó que transformaria um voo histórico em um pesadelo incontornável. O mais chocante, o culpado direto é algo que, à primeira vista, parece totalmente inofensivo. Um pedaço de espuma isolante. Um negócio criado para ser super leve. Só que, gente, quando um material se desprende numa velocidade dessas, ele vira um míssil. A espuma bateu nos painéis de carbono reforçado da asa esquerda a mais de 600 km por hora. Para se ter uma ideia, isso foi mais do que suficiente para abrir um buraco fatal no complexo sistema de proteção térmica. O que acontece depois é quase surreal, uma verdadeira desconexão entre o espaço e a Terra. Lá em cima, naquela paz absoluta do vácuo, a tripulação passou 16 dias conduzindo experimentos importantíssimos. Eles até fizeram um minuto de silêncio lindo para homenagear as vítimas das missões Apollo 1 e Challenger, todos mergulhados numa falsa sensação de segurança. Enquanto isso, aqui embaixo, os radares militares captavam destroços inexplicáveis flutuando perto do ônibus espacial. E a equipe de solo começava uma análise técnica que, tragicamente, erraria o alvo de forma brutal. E a resposta da NASA à época ilustra brilhantemente o que podemos chamar de cegueira institucional. Depois de olhar as imagens do lançamento, a equipe técnica mandou um e-mail formal para os pilotos. E o que eles disseram? Eles basicamente minimizaram tudo. Afirmaram que a perda daquela espuma era, pasmem, rotineira. Garantiram que não tinha o menor risco catastrófico para a nave. Uma avaliação completamente equivocada. E olha, isso não foi só um descuido aleatório, tá? Era o sintoma de uma cultura gigantesca de complacência. A cadeia de comando estava cega, eles priorizavam de forma impiedosa os cronogramas políticos, ficavam obcecados por cortar custos operacionais e, no meio disso tudo, simplesmente ignoraram a possibilidade real de que o escudo térmico estivesse perfurado. Então, a asa esquerda ficou lá, fatalmente comprometida, só esperando o pior momento possível, a reentrada na atmosfera. Então chegamos no momento crítico, a volta para casa. Quando Columbia ativou os motores para sair de órbita e iniciar a descida, a nave mergulhou nas camadas superiores da atmosfera a incríveis 22 vezes a velocidade do som. É um número quase difícil de processar.
Todo esse atrito comprimiu tanto ar em volta que criou uma espécie de casulo de plasma superaquecido. Estamos falando de temperaturas passando dos 1500 graus Celsius. Era literalmente um banho de fogo. E lembram do buraco feito pela espuma lá no começo? Pois é, o plasma incandescente achou essa brecha e começou a invadir o interior da asa esquerda. E aqui tem um detalhe de arrepiar. Os sensores dentro da asa detectaram que o metal estava derretendo, mas, por alguma razão, esses dados críticos não foram enviados ao vivo para a Terra. Imagina isso, um silêncio técnico manteve tanto o pessoal do controle de voo quanto a própria tripulação totalmente no escuro. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Na verdade, antes mesmo de qualquer alarme principal apitar lá dentro do cockpit para o comandante Husman, quem estava no chão já via o terror se desenrolar. Pessoas comuns e radares na Califórnia e em Nevada começaram a notar clarões brilhantes e vários pedaços se soltando daquela trilha de luz gigante no céu. Ou seja, o ônibus espacial já estava literalmente derretendo e soltando partes carbonizadas na alta atmosfera muito antes de Houston emitir qualquer aviso formal. Mas logo o pesadelo chegou nos monitores em Houston. O oficial de sistemas mecânicos, num tom de extrema preocupação, avisa o diretor de voo que 4 sensores essenciais do sistema hidráulico da asa esquerda tinham simplesmente zerado. Do nada. Quase na mesma hora, a pressão do pneu traseiro esquerdo começou a oscilar de maneira errática. Era a prova definitiva de que aquele calor infernal já tinha destruído as linhas de fluidos e estava devorando as engrenagens do trem de pouso. Diante dessa cascata absurda de falhas, o controle de missão tenta contato mais uma vez. O comandante Husman atende ao chamado, mas, bem no meio da frase, tudo corta. Por alguns segundos de muita angústia, só o som da estática ecoou pelo rádio. E então, o silêncio total. Nos monitores lá de Houston, a pulsação da nave desapareceu. A telemetria foi irremediavelmente perdida. A gente precisa encarar os fatos difíceis daqueles últimos instantes. Sem o sistema hidráulico para manter o controle, as monumentais forças aerodinâmicas simplesmente despedaçaram o que tinha sobrado da frágil asa esquerda. A estrutura principal não aguentou e se desintegrou violentamente nos céus do Texas. Os relatórios indicam que a cabine da tripulação ainda continuou inteira por alguns breves segundos até que uma despressurização catastrófica apagou a consciência de todos a bordo instantaneamente. Agora, para colocar o tamanho desse desastre em perspectiva, pensem neste número assustador: 80 mil! Mais de 80 mil fragmentos do que um dia foi o ápice da engenharia humana despencaram como chuva. Eles se espalharam por centenas de quilômetros, caindo em fazendas e cidades inteiras. É uma forma triste de perceber como uma falha minúscula e veloz pode reduzir anos de ciência e trabalho duro a um campo infinito de destroços. Mas, de todos os números, o mais devastador é este: 7. 7 vidas brilhantes que se perderam. O fim trágico da missão STS-107 não foi só uma falha técnica. Ele encerrou bruscamente uma era inteira em que se achava que a supremacia espacial americana era inabalável. O evento forçou o mundo todo a parar, repensar a exploração espacial, as alianças internacionais e, acima de tudo, o excesso de confiança das grandes corporações. E quando a gente junta todas essas peças, desde aquele esquema de segurança máxima até o pedacinho de espuma que iniciou a tragédia lá no segundo 81, fica uma pergunta que não quer calar. Quando a mais alta ambição tecnológica da humanidade escolhe se curvar aos cortes de custos e ao silêncio da burocracia, qual é, de fato, o verdadeiro custo de continuar explorando as estrelas? É uma reflexão dolorosa, mas que com certeza vai ditar o futuro de qualquer nova corrida espacial. Muito obrigado por acompanharem este nosso dossiê. Até a próxima.